todos, que a paz de nosso Mestre Jesus e o amor de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima de Jesus, envolva os nossos corações e os nossos sentimentos. E na noite de hoje, nós vamos tentar fazer algumas reflexões sobre José da Galileia, o pai de Jesus. E antes, eu preciso colocar uma condição, uma só. Nesse nosso estudo, nós só vamos analisar aquilo que está registrado nos Evangelhos, na Bíblia. Alguém poderá dizer, mas eu li um livro maravilhoso. Outros podem dizer, eu assisti uma reportagem, um vídeo muito esclarecedor sobre esse assunto. Tudo bem, eu respeito. Mas devido ao nosso tempo e à gravidade do nosso assunto, eu volto a dizer, na noite de hoje, nós só vamos analisar aquilo que está registrado nos Evangelhos. E por que todo esse rigor? Porque nós estamos tentando entender a mensagem deixada por um personagem que viveu há 2000 anos atrás e que, diferentemente de Jesus, de Maria, sua mãe, e principalmente dos apóstolos, que eram muito conhecidos, que eram muito visados, inclusive Lucas escreveu um livro completo falando sobre os Atos dos Apóstolos. Ao contrário desses personagens, José da Galileia é pouquíssimo citado nos Evangelhos. E mais ainda, ele não disse nada. Na Bíblia não existe uma única palavra pronunciada por São José. Nenhuma. E por aí, os senhores já começam a perceber a dificuldade do nosso trabalho. Alguém poderá questionar, dizendo, mas se José não disse nenhuma palavra, então em que nós vamos nos basear para entender os seus ensinamentos? E a resposta é, na sua vida, analisando a maneira com que ele sempre viveu. Porque a maneira com que José sempre viveu expressa as palavras que ele não disse verbalmente. Porque todos os ensinamentos que ele nos deixou são baseados nos princípios, na ética e na conduta exemplar que ele sempre trilhou ao longo da sua vida.
discretamente, em silêncio, sem dizer uma única palavra, São José nos revelou o amor, o sentimento mais nobre e mais puro que nós precisamos adquirir aqui na Terra para nos tornarmos pessoas melhores. E mais ainda, São José nos ensinou o respeito e a obediência que nós precisamos adquirir diante das leis divinas. E a submissão que durante a nossa vida nós precisamos cultivar diante da vontade de Deus. Emmanuel, em uma oportunidade, ele disse: José da Galileia era um homem tão profundamente espiritual que o seu vulto sublime escapa às nossas tentativas de análises ainda tão precárias, ainda tão limitadas. Muito bem. Antes de darmos prosseguimento, uma coisa precisa ficar bem clara para todos nós. Como São José não disse nenhuma palavra, a única maneira de entendermos os ensinamentos que ele nos deixou é analisando a sua vida, analisando a forma como ele vivia. São João Bosco, um dos pilares do cristianismo, escreveu: a missão que Deus confiou a José da Galileia era completamente oposta à missão dos apóstolos. Porque os apóstolos tinham como tarefa tornarem Jesus o mais conhecido possível. José não. São José precisava manter o menino Jesus escondido, oculto, longe dos olhares e da curiosidade das pessoas. E por que todo esse rigor? Porque Jesus foi o ser mais visado e mais procurado pelas trevas desde o instante do seu nascimento. Vejam bem, o decreto de Herodes mandando matar todas as criancinhas do sexo masculino com até 2 anos de idade. Episódio esse que ficou conhecido na história como o massacre dos inocentes. E tudo isso por quê? Porque as trevas, as grandes organizações espirituais do mal, eles, naqueles dias, eles sentiam que no ar, eles sentiam que na psicosfera do planeta
havia uma energia muito forte, havia uma energia muito grande. E aquelas organizações do mal, vendo uma grande movimentação de espíritos iluminadíssimos em torno de todo o planeta, para aquelas organizações do mal não haviam mais dúvidas. O Messias prometido por Deus, o Messias tão esperado pelo povo de Israel, com certeza o Messias havia nascido em algum lugar. E aquelas grandes organizações do mal tinham como missão preponderante destruir o Messias, acabar com a sua vida, custasse o que custasse. E é nesse momento que nós vemos a grandeza de José da Galileia, a grandeza e a consciência que ele tinha de ser o Pai e o protetor de Jesus. Porque em um sonho, José recebe um grande alerta de um anjo do Senhor, que lhe disse: José, levanta-te, pega o menino juntamente com sua mãe e foge para o Egito. José não questionou, José não argumentou, ele não colocou nenhum obstáculo. Ele reuniu a sua família e fugiram para o Egito. Vejam bem, se nós analisarmos superficialmente essa história, ela é até bonita, empolgante. Vejam bem, José pegou a sua esposa, pegou o seu filhinho e foram morar no Egito, o país das pirâmides, banhado pelo rio Nilo, o país dos grandes faraós. Olha que bonito, que coisa linda. Mas vamos analisar essa história baseados na realidade. A realidade nua e crua. Numa época tão atrasada, tão difícil, numa região desértica e semidesértica, onde as viagens eram predominantemente a pé ou em lombos de animais. Uma família extremamente pobre, sem nenhum recurso. José, às pressas, ele reúne os seus poucos víveres, ou seja, os poucos alimentos que ele possuía naquele instante. Ele reúne as suas poucas
poucas ferramentas de trabalho e partem para o desconhecido. E ao chegar no Egito, um país completamente estranho, sem dinheiro, sem ter onde morar, cansados, debilitados e com certeza por mais de uma vez tendo passado fome durante aquela viagem tão difícil, sobrevivendo apenas de pequenos trabalhos que ocasionalmente José encontrava pelo caminho. Vejam que situação! E tudo isso porque nós não podemos esquecer. Tudo isso, todo esse imenso sacrifício para proteger a criança da sanha das trevas, da sanha dos inimigos da luz. E agora, vamos voltar um pouco no tempo para entendermos melhor como toda essa história começou. Na Bíblia diz: Maria estava prometida em casamento a José. Acontece que antes deles passarem a viverem juntos, Maria ficou grávida. José, sabendo que o filho não era seu, ele decide fugir para que toda a culpa recaísse sobre ele. Vamos entender melhor essa história. Pelas leis daquela época, o fato de José ter fugido recaía sobre ele toda a culpa de um homem irresponsável e que abandonou a própria noiva na hora em que ela mais precisava. Porque se José fizesse o contrário, se ele denunciasse Maria por um ato de traição, pelas leis daquela época, esse fato teria se tornado um escândalo. E Maria, embora estivesse grávida, ela seria levada para a praça pública, ela seria julgada, condenada e submetida à morte mais infame, à morte mais dolorosa, o apedrejamento. E foi para evitar essa tragédia que José fugiu. Mas nós estamos falando de um espírito muito elevado, de um espírito muito superior a essas nossas análises tão pequenas, tão rasteiras. E, apesar de, num espaço de tempo tão pequeno, ter acontecido tantas coisas na vida de José, e, embora
José não estivesse entendendo bem toda aquela situação, uma coisa ele já tinha entendido. Era que o fato dele ter fugido não havia livrado de seus problemas. Porque verdadeiramente José amava Maria. E naquele momento ele sentia uma dor profunda na sua consciência por tê-la abandonado naquele momento tão grave, naquele momento em que ela precisava tanto da sua presença. E desesperado, com a alma em chamas e com a cabeça mais quente do que o próprio deserto que o cercava, José, de joelhos, rogava a ajuda de Deus. E no auge de suas aflições, estranhamente, José adormeceu. E ao adormecer, José recebe a visita de um anjo de Deus em sonho, que lhe diz: José, filho de Davi, não tenhas medo de aceitar, de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pelo poder do Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, e este será grande diante de Deus, e ele irá salvar o teu povo dos seus pecados. José, ao entender os desígnios de Deus, ele obedeceu prontamente a ordem do anjo. Ele voltou para casa, assumindo Maria como sua esposa e assumindo a responsabilidade de ser o guardião, de ser o protetor de Jesus, dando a sua própria vida e amando acima de tudo a sua nova família. Muito bem. O que eu queria que os senhores entendessem é a fé e a firmeza com Deus que tinha esse homem. Porque Maria, ela viu, ouviu e conversou com o anjo no dia da anunciação. José não. José teve um sonho. E nós temos que admitir que ver, ouvir e conversar com alguém é uma manifestação muito mais real, concreta, palpável. Um sonho não.
Um sonho é uma manifestação sutil, fugaz, sem nenhuma materialidade. Portanto, na minha opinião, uma pessoa que tem um sonho e que segue rigorosamente todas as diretrizes daquele sonho, na minha opinião, essa é uma pessoa que tem uma fé e uma firmeza com Deus muito, mas muito grande mesmo. E toda essa firmeza e toda essa maneira discreta e silenciosa de viver, essa maneira foi confirmada pelos evangelistas. Por exemplo, em Mateus 1,19. Naquela época, José era uma pessoa tão reclusa e tão afastada das conversas e dos comentários das pessoas, que a gente, vendo esse versículo da Bíblia, a gente nota a dificuldade que Mateus teve para encontrar as palavras certas para definir José. E se a gente olhar com profundidade, nós vemos que Mateus lutou e no fim ele desistiu desse intento. E ele escreveu apenas: José, esposo de Maria, era um homem justo. José era um homem de bem. Somente isso. Ele não encontrou outras palavras. Mas para nós, as coisas não ficaram bem definidas. As coisas ficaram meio no ar. Afinal de contas, o que é um homem de bem? Vejam que interessante. Passaram-se 1800 anos até que Kardec, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec define precisamente o que é um homem de bem. Kardec diz: o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da fraternidade na sua maior pureza. Olha que coisa linda. Mas na nossa busca, na noite de hoje, para entendermos um pouco mais o nosso personagem, São José, nós não poderíamos deixar de lembrar das curas, os chamados milagres, eventos, fenômenos que deixavam as pessoas encantadas, maravilhadas. Jesus produziu, realizou muitas curas, assim como os apóstolos. Mas e José?
José também realizou curas? Não. Na Bíblia não existe nenhum registro de que José, em algum momento, tenha feito algum fenômeno que o colocou em destaque, que o colocou em evidência diante das pessoas. Não. Não existe nada relacionado a um evento desse tipo. Somente o silêncio. E foi naquele silêncio que José passava as suas horas na sua pequena oficina, trabalhando, ganhando o pão de cada dia para prover e para alimentar a sua família, nos passando o grande ensinamento da importância e da necessidade de cada um de nós termos um trabalho honesto diante de Deus. A última vez que José é citado na Bíblia é naquele episódio onde Jesus é encontrado no grande templo com apenas 12 anos de idade e que ele estava cercado pelos grandes sacerdotes, doutores da lei e pelas mais importantes autoridades religiosas daquela época. E que aqueles homens estavam assombrados, eles estavam maravilhados com a inteligência e com a profundidade que o menino analisava e interpretava os textos mais difíceis e mais polêmicos do Antigo Testamento. E é nesse episódio que São José nos dá mostras do rigor, da austeridade e da responsabilidade que ele tinha como protetor e como pai de Jesus. Porque se José fosse um homem ambicioso, se José fosse um homem ganancioso, naquele dia ele poderia ter se tornado um homem rico, rico e famoso. Bastava ele se apresentar como o pai de Jesus e narrar que no dia da anunciação um anjo apareceu para Maria e disse que ela iria dar à luz o Messias prometido por Deus. O Messias há tantos séculos esperado pelo povo de Israel. E mais ainda, bastava José discorrer sobre a noite inesquecível do nascimento de Jesus, quando
um imenso coral de anjos iluminados reverenciavam amorosamente o menino recém-nascido e cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Bastava José ter narrado esses fatos e ter colocado o menino aos cuidados dos sacerdotes, para que eles expusessem Jesus no grande templo como o provável Messias prometido por Deus. Bastava José ter feito isso e todos os seus problemas financeiros estavam para sempre resolvidos. Mas o que é que ele fez? Pegou o menino e rapidamente voltou para o norte de Israel, para Galileia, um local distante, obscuro, pobre e sem nenhum interesse por parte das autoridades religiosas. E, continuando a nossa busca, na Bíblia não existe nenhum registro que fale sobre a idade de São José. Criou-se uma tradição onde São José sempre nos é apresentado como sendo um homem velho. E isso é interessante, porque uma pessoa que tem uma idade mais avançada, naturalmente ele nos passa a mensagem de uma pessoa que tem mais sabedoria, mais experiência, responsabilidade e firmeza com Deus. A idade mais avançada sempre nos passa essa mensagem. E falando em idade, no dia da crucificação, fica bastante claro que Maria já era viúva, que José já havia falecido. Porque Jesus confia a sua mãe aos cuidados de João, que aceitou a missão e que cuidou dela até o final. Porém, não se sabe onde o corpo de José foi sepultado. Ou seja, ele nunca reivindicou honras, louvores e, principalmente, ele nunca reivindicou homenagens para si próprio. Mais uma vez, dando mostras da grandeza e da humildade desse Espírito que o próprio Cristo escolheu para ser o seu Pai nessa missão. E essa é uma grande realidade, porque espíritos superiores, normalmente, são eles próprios que fazem a sua programação encarnatória. Claro que tudo isso direcionado à missão que receberam. Portanto, foi o próprio Jesus quem escolheu
José para ser o seu pai aqui na terra. Por aí, os senhores veem a grandeza desse espírito. Mas vejam que interessante. Nos dias de hoje, existem pais que dizem: o meu filho é muito inteligente. Ele tem uma sabedoria muito acima do normal. É uma daquelas crianças chamadas índigo. Ou melhor ainda, o meu filho é uma criança cristal. Portanto, eu não tenho nenhum direito de interferir na sua educação, na sua maneira de agir e de pensar. Por quê? Porque já são criaturas que vieram prontas. Dentro de alguns anos serão grandes cientistas, grandes líderes políticos, religiosos, missionários. Eu não tenho nada para ensinar para o meu filho. Infelizmente, tem pais que pensam assim. Mas que erro! Quantas decepções estão reservadas para o futuro dessas famílias? Quantas encarnações que são muito comprometidas porque os pais não usaram firmeza na hora certa. Agora vejam o ensinamento que São José nos passou em uma situação semelhante a essa. Porque José sabia, José tinha a plena consciência de que o menino Jesus era um espírito muito, muito superior a ele. Mas embora ele tendo essa consciência, nada o impediu dele educar, disciplinar e principalmente ensinar uma profissão para o seu filho, a profissão de carpinteiro. E mais ainda, sempre ele precisava ter argumentos precisos, argumentos positivos para manter em equilíbrio aquela criança tão sensível diante das dores, do sofrimento e das injustiças promovidas pela nossa humanidade. Muito bem. Durante todo esse tempo, eu procurei passar para os senhores a postura discreta e silenciosa de José da Galileia, que apesar de ser um espírito elevadíssimo, um espírito muito grande diante de Deus, José anulou-se completamente aqui na terra para que a luz divina de Jesus resplandecesse sobre toda a nossa humanidade. Então, se fosse possível fazer uma analogia das coisas que nós vemos nos dias de hoje,
com a vida e os ensinamentos que José nos passou, se fosse possível fazer essa comparação, eu pensaria em um grande edifício. Porque quando nós olhamos para um grande edifício, o que nos chama a atenção é a perfeição de suas linhas, a beleza de seus traçados e a harmonia de todo o conjunto. É isso que nós vemos quando olhamos para um grande edifício. Mas geralmente nós nunca lembramos da sua fundação, ou seja, a obra que dá sustentação, a obra que dá estabilidade para aquele grande edifício. E por que nós nunca lembramos da sua fundação? Porque ela não aparece, porque ela sempre está encoberta. E essa é que foi a grande missão de José da Galileia aqui na terra. Ser a base, ser a estrutura inabalável, a raiz forte, a mão firme de um pai amoroso e bom na infância de Jesus, para que mais tarde, já na posse de sua missão, Jesus viesse a ser o portador do Evangelho de Deus para a nossa humanidade, dando forças e coragem aos fracos e aos oprimidos, levantando os doentes e dando esperanças para os injustiçados, e lançando os fundamentos, lançando as primícias da construção do reino de Deus em nossos corações. Meus irmãos, eu agradeço profundamente por mais essa oportunidade de estar nesse abraço fraterno, nessa casa de luz, com os irmãos encarnados, nessa confraternização espiritual dos trabalhadores espirituais dessa casa com os trabalhadores espirituais da casa que eu represento lá em Charqueada. Muito obrigado, muita paz para todos. Amém.